E aí, gente, bom dia para todos. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de Yahuanã João. Esse vai ser o último capítulo dessa carta. Vamos lá, vamos fazer a leitura comentada deste capítulo pela graça do Pai Eterno. Vamos lá, verso 1. Todo aquele que crê que Yahushua é o Messias é nascido do Criador, é nascido de Deus, é nascido do Pai. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então vamos lá, aquele que crê que o Messias, que Yahushua é o Messias, por que a Ruanan está dizendo isso? Porque na época dele, os antigos religiosos, os fariseus, muitos do povo, não cria que o Messias era o filho do Criador. Eles não criam. Da mesma forma hoje, né? Muitos não creem que o nome em hebraico do Messias é Yahushua. Muitos não creem. Apesar da gente ter todas as evidências, né? Não evidências históricas, né? Precisamos entender isso. Mas nós temos as evidências dadas pelo Espírito, pela palavra que, no caso, né, é o nome do Messias, né, lido no hebraico antigo. Então, nós temos essas evidências. Porque essa leitura, ela também tem um significado. A gente não inventou simplesmente. Ela tem significado e nós sabemos pelas escrituras que os nomes dados em hebraico, eles têm significado. Os nomes eram dados por conta dos seus significados. Não é igual hoje que a gente dá nome porque um nome soa bonito, mas ninguém sabe o que significa, não é verdade? Antigamente, na palavra não era assim. Os nomes eram dados por conta do significado. E o significado do nome do nosso Messias é que o Pai salva. Yahushua. O Pai Yahu salva. Simples, né, gente? É simples. E nós cremos pela fé. E não só pela fé, mas também, né, pelo significado que nós conhecemos. Então, todo aquele que crê que o Messias Yahushua que Yahushua é o Messias é nascido do Pai. E todo aquele que ama ao que gerou, ou seja, ama o Pai, porque os antigos religiosos diziam que amavam o Pai, então esse também, eles deveriam amar ao que do Pai é gerado. Logo, se eles não amavam o Messias que era gerado do Pai, eles não amavam o Pai, mesmo que dissessem que amassem. Verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Eterno, os filhos do Pai, os filhos do Criador, quando amamos a Elohim e guardamos os seus mandamentos, né? Então, como que nós conhecemos que nós amamos os filhos, os irmãos, os crentes, né, que andam buscando andar sob a vontade do Pai? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos do Pai, essa é a evidência para os outros irmãos de que nós somos irmãos, porque nós estamos andando no mesmo caminho e praticando as mesmas obras. Não, a gente não crê que os outros são irmãos só porque ele diz com a boca, porque às vezes a boca fala coisas, mas a prática diz outra. Por isso que mais vale praticar, a gente conhece quando pratica os mandamentos, do que quando a gente fala que pratica. Por isso que o Messias sempre está dizendo, né, para a gente obedecer, fazer o que ele manda, e não apenas escutar, mas sempre praticar. Porque quem escuta e pratica é como quem construiu uma casa na rocha. Tá firme, tem segurança, não fica lá e cá
sem saber no que crê. Uma hora crê num negócio, outra hora não crê, não tem segurança no caminho que está andando. Uma das evidências de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito do Pai Kadosh maravilhoso é que nós temos segurança no caminho que nós estamos andando. A gente não fica para lá e para cá em todo o vento de doutrina, de conhecimento, disso e aquilo. Entendeu? Porque a fidelidade, a fé, que também é fidelidade, né? Que também é convicção, esses atributos que também fazem parte do Pai, né? Dos atributos do Pai, eles que evidenciam que nós estamos seguros em um caminho verdadeiro. Então, nós conhecemos que amamos os filhos do Criador quando amamos ao Criador e guardamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor do Criador de Yahuwá. Este é o amor de Yahuwá. Que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Então, qual é o amor do Pai? Qual é o amor? Como a gente pode estar e permanecer no amor do Pai? Como? Guardando seus mandamentos. É como um filho. Um filho, né? Vamos usar aqui, né, a figura do filho com o pai terreno, né? O filho que ama o pai obedece às instruções do pai. O filho que ama um pai, ele vai confiar nas instruções do pai. Talvez seja um pouco complicado para a gente entender nos nossos dias, porque a gente já não vê isso acontecendo num ambiente familiar. Então, hoje em dia, como que é? Tudo bagunçado. Os filhos não confiam nos pais, porque os pais também são perdidos. E aí, degringola tudo, né, gente? Aí as pessoas, nem os filhos têm referência, nem os pais também sabem educar, né? E aí complica tudo, aí a pessoa, quando lê a palavra, né, e a palavra está dizendo pro filho guardar os mandamentos do pai, normalmente as pessoas, muitos dos filhos não conseguem entender isso, vai achar que é uma opressão. Por quê? Porque o mundo colocou na cabeça, né, dos jovens que pais que instruem e corrigem são opressores. Olha a bagunça, pra você ver como que Satanás é astuto e corrompe o entendimento das pessoas. Não é? Então, vamos continuar aqui. O amor do Pai qual é? Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Pai não são pesados. Por que que hoje em dia muitas pessoas consideram os mandamentos do Pai pesados? Porque a nossa realidade, a nossa sociedade hoje, ela caminha numa direção muito oposta aos princípios bíblicos. E aí muitos consideram pesado. E para complicar ainda mais, né, antigamente e hoje também, né, tem os religiosos que colocam fardos que são segundo tradições humanas e não segundo o mandamento eterno, não segundo a palavra do Criador, né? O Messias até exortou os religiosos lá da época dele. Vocês ficam colocando fardo nas pessoas, não pode isso, não pode aquilo, colocando fardo que são segundo tradições e mandamentos humanos, sendo que nem vocês conseguem praticar. Vocês falam que tem que fazer isso, aquilo, mas vocês aí, porque o Messias devia conhecer o coração de todos eles, vocês ficam falando essas coisas aí, mas em oculto aí, quando ninguém tá vendo, vocês não fazem nada disso que vocês falam. Não é, gente? Então, antes a gente ser real, verdadeiro e reconhecer nossas fraquezas, do que vestir uma máscara e fingir ser quem a gente não é. Né? E buscar andar nos caminhos do Pai. Porque eles não são pesados. Verso 4. Porque todo que é nascido de Yahuwá vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler de novo, porque esse verso é muito importante. Todo aquele que é nascido do Pai vence o mundo.
Aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que nasceram de novo para viver em novidade de vida, aqueles que receberam do Espírito, eles conseguem vencer o mundo, eles conseguem vencer o pecado. Claro que a gente vai estar sempre lutando, tá? Porque é uma caminhada, mas eles vão vencendo, eles não se deixam levar, eles não desistem. Por quê? Porque para o Criador nada é impossível. E se nós temos o Espírito do Pai, então também nada é impossível. Só que nós precisamos ter fé. Por quê? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa constância, a nossa convicção. E a gente vai. Por quê? Porque nós cremos. Não é lindo isso, gente? É claro, vai ter vezes que vai estar mais difícil, mas até a dificuldade revela que o pai está trabalhando mais ali naquela situação. Tanto é que, para alguns irmãos, umas coisas são fáceis, que para outros não são. E cada um vai ter a sua luta, o seu desafio na fé. Né? E por isso que todos devemos ajudar uns aos outros. A caminhar e a superar e a vencer. Né, os obstáculos. Continuando, verso 5. Quem é que vence o mundo? Quem é? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Yahushua é o filho do Eterno, de Yahuwá. Este é aqui, aí aqui vai entrar em uma outra coisa, deixa eu explicar aqui, porque senão vai confundir aí. Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahushua é o Filho? Por quê? Porque o Filho é que veio em nome do Pai, né? Enviado o Espírito, enviado a unção, para que da mesma forma que ele caminhou aqui, né? Numa natureza terrena, assim, nós também pudéssemos caminhar aqui como ele caminhou, andar aqui como ele andou. Ele veio nos ensinar, ele veio nos dar exemplo, deixar testemunho. Não só se entregar pelos nossos pecados, mas também nos ensinar e nos dar exemplo. Olha que lindo, né? Agora sim, vamos para o verso 6, que vai entrar aqui em coisas mais complicadinhas. Verso 6. Este quem? Yahushua, Messias, filho do Pai, filho de Yahuwá. Este é aquele que veio por água e por sangue. Eita, aí já começa, né? Um monte de gente fala um monte de coisa, né? Mas eu vou passar aqui para vocês o entendimento que eu tenho, que é um entendimento simples, né? E eu acho que tá bem alinhado com o contexto geral das escrituras, tá? Então, um Messias veio por água e sangue, né? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yahushua HaMashiach, o Mashiach, Messias, o Messias. Né? Ele veio por água e por sangue. Mas o que é isso? O que quer dizer, né? Ele ter vindo por água e por sangue? Ó, gente, eu vou explicar de uma forma bem simples, tá? Ele veio por água, ele veio pelo batismo, né, pelo batismo das águas, ou seja, o testemunho entre os homens, tá? Por isso que diz água, porque nessa época que eles usavam muito, né, essas figuras assim para resumir, eles não iam explicar direitinho, por causa do batismo, né? Então eles usam, nas escrituras a gente costuma ver eles usando esse tipo de expressão. Então, por água, no batismo, né, que ele se batizou lá com Yahuwá, para testemunho dos homens, né, inclusive a própria Yahuwá, né, veio sobre ele naquele momento, e por sangue, porque ele se entregou, ele morreu por nós, né, então, por água e por sangue. Aí continua aqui, não só por água, mas por água e por sangue, né, ele tá repetindo, ou seja, não só aquele batismo por água, não só para testemunho dos homens, mas também por sangue, que foi pela morte. E o Espírito é o que testifica. O Espírito testifica, né, que ele veio por água e por sangue.
porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Vamos ver aqui direitinho, tá? Para vocês entenderem de uma forma bem simples. Testificam no céu. Dão testemunho das coisas do céu, das coisas celestiais, né? Daquilo que o Pai já tinha estabelecido. Os 3 testificam. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, o Pai está onde? O Pai está nos céus. Esse é o Pai testifica, esse é um testifica. A palavra também testifica, porque a palavra ela veio dos céus, ela veio do Pai para nós. E o Espírito igualmente, o Espírito veio do Pai para nós. Espírito, palavra e o Pai, eles são celestiais que eles foram nos dados para testificar das coisas celestiais para nós que somos terrenos. Deu para pegar? E esses 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito, eles são um, porque eles falam a mesma coisa, eles ensinam a mesma coisa, eles são um. Entendeu? 8. E 3 são os que testificam na terra. Agora, esses são os que dão testemunho terreno. São, né, os que dão testemunho aqui no plano terreno. O Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então, o que testificou aqui na terra? A água, né? O testemunho ali do batismo da morte, porque o batismo com as águas, ele é uma figura, é um símbolo de uma morte. Ele é um símbolo de uma morte onde a pessoa que se batiza é como se ela morresse, né, para esse mundo, para viver em novidades de vida, para as coisas celestiais. Então, o batismo nas águas, ele simboliza a morte do velho homem. Então, ele testifica na terra diante dos homens. Né? E o sangue é o sacrifício do Messias. É o sangue, coisa terrena, sangue. E o Messias se entregou, né, para testificar aqui na terra, né, do sacrifício dele. E o Espírito novamente, por quê? Porque é o Espírito que une todas essas coisas. Né? O Espírito também testificou, né, do batismo aqui nas águas, né, digamos assim. O Espírito que testificou disso, o Espírito que é a verdade, que testificou que aquele batismo é ok, que aquele batismo, né, ele representa a morte do velho homem, juntamente com o sacrifício do Messias, porque pelo sacrifício do Messias, pela expiação, né, pelo sacrifício do Cordeiro, a pessoa, ela passa a viver, né, sacrifício cordeiro, né, pela fé nesse sacrifício, a pessoa, ela passa a viver em novidade de vida, sendo representada simbolicamente pelo batismo. E todos esses unidos e concordando em um, como diz aqui, né, e esses 3 concordam num. Ficou claro? Deu para entender? Bem fácil, né, gente? Mais simples, né, não precisa inventar, não precisa dizer, né, coisas assim que às vezes até complica mais. Assim tá simples, eu acho que tá bem fácil de entender. Verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, quais são os testemunhos dos homens? Aquilo que os homens estão falando, eles estão falando, ou falando em nome da palavra, né, ou eles estão praticando o mandamento. Esse é o testemunho dos homens aqui na terra. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho do Criador de Yahweh é maior. Por quê? Porque o testemunho do Criador de Yahweh, do Pai, é este, que de seu filho testificou. Yahuwah aqui fala de um jeito, né? Ele
Ele meio que repete, né, algumas afirmações para que a gente entenda, né, e fixe bem essas ideias na nossa mente. Então, ó, se nós recebemos o testemunho dos homens, vou usar aqui o exemplo do batismo dos homens, que é o batismo de João. Se nós recebemos, né, o testemunho, né, dos homens, no caso, né, ali, né, usando aqui o contexto aqui que eles estavam, que João, né, João testificava, né, ali no batismo, batizava nas águas para testemunho, né, do Criador. Então, se recebemos esse testemunho, porque os religiosos, os judeus naquela época, eles aceitavam o testemunho de Yahuanã. Eles aceitavam, né? Então, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho do Criador é maior. O testemunho, aquilo que o pai está testificando, ele é muito maior. Ou seja, né, pelo Messias. O pai estava dando testemunho pelo Messias. Então, o Messias era maior. Entende? Deu para pegar aí mais ou menos? Porque a gente tem que entender que o apóstolo, que João, que Yahuanã, estava dizendo ali para uma audiência que estava acostumada com, né, estava acostumada com a religião ali, judaica, estava acostumado com aquelas coisas lá. Então a gente tem que ter isso em mente, né, para conseguir interpretar com mais verdade. Então, vou repetir, né, mais uma vez, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Yahweh é maior, porque o testemunho de Yahweh é este, que de seu filho testificou, né, enviou, testificou por meio do seu filho. Esse é o testemunho maior do que o batismo dos homens, feito por Yahuanã, né? Quem crê no filho de Yahweh, quem crê no filho, em si mesmo, tem o testemunho. Tem o testemunho do filho. Tem o testemunho da água e do sangue e do espírito. Quem ao Criador não crê, mentiroso o fez. Quem não crê no Pai, quem não crê nesse testemunho do Pai, o fez mentiroso. É como se estivesse chamando ele de mentiroso. Porquanto não creu no testemunho dele, no testemunho do Pai, que seu filho de seu filho deu, que Deus de seu filho deu, que o Criador de seu filho deu. Então, o Pai deu o testemunho dele por meio do Filho. Os antigos religiosos não criam nisso. E Yahuanã João estava ali, né, sempre estava falando a respeito disso para essa audiência, né, para que eles entendessem o testemunho do Filho, porque vou repetir, porque naquela época eles não tinham, né, eles não tinham essa ideia, na cabeça deles era difícil crer. Hoje nós cremos facilmente, né, porque a gente tem aí anos e anos e anos de história, a gente tem aí muitos testemunhos, mas naquela época não tinha, né? O Messias veio naquela época, deu testemunho com as mesmas obras, né? Em graça, em poder, em várias coisas, né? Para aquela geração lá. Mas ainda assim, ainda tinha gente que não cria. Isso sempre pro povo israelita judeu. Os gentios não tinham entrado, gente. É preciso ter isso muito claro na mente quando for ler a palavra, porque muita gente lê as cartas, né, algumas coisas, com a mente de gentil, mas naquela época não tinha gentil. Gentil foi entrar depois, né, apesar do Messias ter dado algumas evidências ali dos gentios, apesar também de que no Antigo Testemunho, né, no Antigo Testamento também tem várias coisas, né, apontando para os gentios entrarem e tal, na cabeça dos judeus isso daí não era uma coisa muito clara, né, então assim, os gentios foi entrar só lá com Cornélio, e mesmo assim, quando Pedro falou lá pro pessoal, né, pro povo, eles ficaram assim, né, até maravilhados, né, maravilhados, assim, acharam algo diferente, mas, né, depois se alegraram, que bom, né, que o pai quis aceitar gentios, mas era uma coisa estranha para eles.
tá? Então, quando a gente vê aí o povo falando da igreja primitiva como se fosse gentil, não foi assim. A igreja primitiva só tinha judeu, israelita e o povo deles lá, e prosélito do judaísmo e essas coisas. Não tinha gentil na igreja primitiva, não. Então tá, vamos continuar, ó. Verso 11. E o testemunho é este, que Elohim, Yahuwá, nos deu a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna por meio do Filho. Esse é o testemunho do Pai para nós. E esta vida está em seu Filho. O Filho veio trazer a vida eterna. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É chegado o reino. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Qual boas novas? Da vida eterna que estava no Messias. Gente, olha que coisa simples e linda. Ai, obrigada, Pai, tu és maravilhoso. Verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Porque o Filho também, ele não veio só trazer a vida eterna. Ele veio trazer a vida interior. A gente vê muitas religiões aí, né? Muitas filosofias dizendo pra gente buscar a vida interior, né? E, de fato, não é de todo errado. Lembra das meias verdades, né? Só que eles erram porque eles acham que o homem tem vida interior em si mesmo. Mas isso não é verdade. A gente só pode ter a vida vinda do Filho. E por meio da vida do Filho, nós recebemos, né, a motivação, a vida, né, que vai vir de dentro para fora, né? Igual o Messias falou, fariseus hipócritas, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ele usou uma figura de coisas terrenas, né, lavar copo, né, que tinha essas tradições humanas aí dos fariseus. Ele usou essa figura terrena para ensinar coisas espirituais, e os fariseus, acostumados a só entender as coisas do jeito deles, nem entenderam direito e ficavam com raiva do Messias. Mas a ideia que o Salvador falou foi essa. Estava explicando da vida interior, né, refletida no exterior. A Bíblia, ela tem muito disso. Ela usa figuras de coisas terrenas para explicar coisas espirituais. As parábolas também são a mesma coisa, né? Então, é isso. Nós não temos vida interior em nós mesmos. As pessoas que tentam buscar vida interior em si mesmas, sem receber vida do Salvador, elas não vão ter segurança. Uma hora vai estar bem, outra hora não vai. Elas vão se auto-enganando, porque ninguém tem vida interior em si mesmo. A vida vem do Salvador, do verdadeiro. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Verso 13. Estas coisas vos escrevi, Yahu Hanan falando, ó, estas coisas vos escrevi. Estou escrevendo para vocês essas coisas aí. Os que credes no nome do Filho de Elohim. Crê no nome dele. Crê que ele vem em nome do Pai. Crê nas palavras dele. Por quê? Para quê? Para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Yahuwá. Né? Então, estas coisas vos escrevi tudo isso, que vocês devem guardar os mandamentos, que o Messias veio para dar a vida dele, testemunho da água e do sangue, e também do Espírito, que ele é filho do Criador, ele faz as mesmas obras, ele vem em nome do Pai. O que mais que Yahu Hanan escreveu? Que nós conhecemos o amor do Pai, que a gente guarda os mandamentos, da mesma forma que o Messias guardou. Então, tudo isso Yahu Hanan escreveu, né, tá dando aqui testemunho, para que
nós saibamos, né, que temos a vida eterna. E para que nós creiamos com fé no nome do Filho de Yahuwá. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se nós estivermos alinhados com a palavra, se nós estivermos alinhados com os mandamentos, com o Filho, se nós formos um com o Filho, assim como o Filho é com o Pai, andando na prática dos mandamentos. Por que é importante que a gente ande na prática dos mandamentos? Porque se a gente vive em pecado, se a gente pega que não sente, se a gente vive em anomia, a gente não pode a gente não pode ser um com o pai e com o filho, porque o pai é santo, é kadosh, o filho é kadosh. Se a gente não é kadosh, a gente contamina o corpo. É como diz em outro lugar das escrituras, né? Acaso o corpo do Messias vai se unir ao corpo de uma prostituta? Né, fazendo aí referência a práticas ruins, pecaminosas. Por isso que é estranho aquelas pessoas que vivem em pecado e mesmo assim dizem que tem comunhão, porque elas só estão comunhão com o pai e com o filho, porque elas só estão pensando nelas mesmas. Elas só estão pensando nelas mesmas. Elas não estão pensando que o pai é kadosh, é santo. Elas não estão pensando que o filho é kadosh, é santo. Que o filho morreu por conta dos pecados dos homens. O pecado matou o Salvador. E aí elas continuam em pecado? Como assim? Não faz sentido, né? Elas não têm consideração. Elas não respeitam o sacrifício do Messias. E é por isso que nós devemos andar igual o Messias andou. Porque do mesmo jeito que ele amou o Pai, se entregou, nós também devemos nos entregar, né? Morrer para esta vida. Para ser um com o pai e com o filho. Olha que lindo, gente. Então, nós não pensamos em nós mesmos. Nós pensamos no corpo. Nós pensamos nos irmãos. Nós pensamos, né, na congregação, na igreja. Que deve ser santa, pura, imaculada. É essa igreja que o Messias vai buscar. Então, se a gente está andando na vontade do Pai e temos plena confiança no nosso Salvador, tudo que nós pedirmos, segundo a vontade do Pai, Ele vai nos ouvir. Aí a gente vê por aí, Deus escuta todas as orações. Será que isso é verdade? O que diz esse verso? Ele nos ouve quando pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele. Logo, se nós não pedirmos segundo a vontade dele, ele não ouve, né? Lógica básica. Então, a gente tem que parar de se auto-enganar. Porque o auto-engano, ele é muito perigoso. Quem é que praticava auto-engano? Os fariseus, os religiosos lá da época. Porque eles criam que eles eram os filhos de Abraão. Eles acreditavam que eles eram os filhos do Criador. Eles acreditavam. E acreditavam tanto que até mandou matar o Messias. Apesar disso também, né? Tá profetizado sobre o Salvador. Verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, se alguém vir o irmão pecando, o irmão, pecado que não é para a morte. Ó, gente, esse verso é bem interessante. Que eu vou explicar a minha visão para vocês já. Vamos continuar aqui, ó. Se alguém vê o irmão pecando, pecado que não é para a morte, vai orar, né? E o Pai e Yahuwá lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte? E por esse não digo que ore. Esse versículo é um versículo que eu vejo pessoas com muitas dúvidas,
querendo saber que pecado é esse que é para a morte. Será que esse pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que será, gente, que é esse pecado para a morte? E agora eu vou explicar para vocês o meu entendimento, tá? Que também é um entendimento simples. Só que aí é que tá. Apenas aqueles que têm zelo pelas escrituras antigas conseguem relacionar, né, as ideias e conseguem entender melhor essas coisas. Então, o que seria pecado para a morte? O que é um pecado para a morte? Lembra que os discípulos tinham a mente nas escrituras. Eles já tinham eles não tinham o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo Testamento. Não é? Então, segundo o Antigo Testamento, o que eram pecados para a morte? Eram aqueles pecados que a consequência era a morte. Qual? Adultério. O homem e a mulher pegos em adultério, em flagrante, eles deveriam morrer, ser apedrejados. Isso é um pecado para a morte, segundo o Antigo Testamento, não é? Faz sentido para vocês? Então, todos aqueles pecados que eram para a morte, que traziam como consequência a morte, né? Adultério, homicídio, blasfêmias e essas coisas, né? Esses pecados que eram para a morte são os pecados para a morte que o apóstolo está dizendo aqui. Esse é o meu entendimento e para mim faz todo sentido, tá? Mas será que isso tem a ver com a blasfêmia do Espírito Santo? Então, gente, para vocês entenderem, para não confundir, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. É diferente, porque nós temos que entender duas perspectivas. Coisas para a vida eterna, né? As coisas relativas à vida eterna, as coisas relativas à vida terrena, né? Nós devemos fazer separação e de acordo com o texto que a gente vai lendo, elas se associam, né? Talvez possa parecer um pouco complicado isso que eu tô falando. Mas assim, se tiver dificuldade para entender, gente, ore, 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 peça ao Pai que Ele há de trazer entendimento para vocês, tá? Mas peça sem duvidar, sabe? Clame ao Pai e tenha paciência, aguarda que Ele ouve, Ele se agrada quando a gente busca entender a palavra dEle. É muito lindo, sabe? Confia, peça confiando. Porque se vocês estiverem andando segundo a vontade dEle, Ele tem prazer em atender esses pedidos, gente. Tá bom? Ele vai derramar rios de águas vivas no interior de vocês, tá bom? Então, esse pecado aí que seria pra morte, tipo adúltero, esses pecadores aí, esses aí não é pra orar, tá? É isso que eu entendo que Paulo tá dizendo. Mas aqueles que pecarem, né? Que não é pra morte, tipo, ai, a coleguinha tá se exibindo demais, né? Tá fazendo alguma coisa assim. Ou então, ai, um irmãozinho lá tá muito alterado. Sei lá, coisas assim, tá? Então, vamos continuar aqui. 17. Toda iniquidade é pecado. Aqui, nessa tradução que eu tô usando, ACF, Almeida Corrigido Fiel, nessa tradução que eu tô usando está iniquidade, mas em grego a palavra original é anomia. Então, toda anomia é pecado. O que é anomia? O que é anomia? Sem. Nomia, lei. Então, sem lei. Ou desprezo à lei, né? A gente pode entender dessa forma. Então, todo desprezo à lei, toda desobediência à lei, toda falta de lei, né? Porque a pessoa anda como se não tivesse uma lei para seguir. E a gente não tem como andar sem ter uma lei para seguir, gente. A gente não tem nem como andar. Né? Vai fazer o que? Vai fazer tudo que quer? A não ser que a pessoa esteja andando na lei do pecado, né? A lei do pecado deixa você andar sem lei fazendo o que quer. Mas não, nós devemos seguir a lei do Criador.
Só lembrando que a lei do Criador não é lei de homens. Tem que saber diferenciar. Não é porque alguns homens chegam aí inventando um monte de lei, que é segundo o interesse dele, que a gente tem que seguir essas leis. Por isso que é importante, já que nós temos o Espírito que nos capacita e nos ensina, conforme profetizado nas Escrituras antigas, e hoje a gente tem acesso às Escrituras, porque antigamente não tinha. Antigamente não tinha escritura para todo mundo. Então as pessoas precisavam ir nos lugares ou então escutar o testemunho das escrituras de outras pessoas. Elas não tinham a palavra em casa. Hoje nós temos. Então, mais ainda a gente tem que saber ler, né? E buscar entendimento do Espírito. Ou seja, a nossa responsabilidade diante do Pai é muito, muito maior do que as gerações antigas, que não tinha Bíblia em casa. Então, elas precisavam, né, entender, escutar de outras pessoas e saber discernir o que as outras pessoas estavam falando, porque elas não tinham Bíblia em casa. Ou seja, era mais fácil de enganá-las. Mas hoje a gente tem. Então, nossa responsabilidade é muito maior. Então, ó, toda anomia é pecado. E há pecado que não é para morte. Né? Então, aqui ele já está relacionando, né? Anomia, falta de lei. Toda falta de lei é pecado. Ou seja, a pessoa faz o que quer. A pessoa segue seu coração. E o coração dessa pessoa normalmente está alinhado com a carne dela. Se a carne dela sente algo, é meu coração. Não é assim, gente, que acontece? Se a carne dela deseja um negócio, é meu coração que está desejando. E enganoso é o coração. Por isso, nosso coração tem que estar alinhado com o Pai. Aí sim, nosso coração vai estar puro, né? A gente vai poder ter confiança. Então, toda anomia é pecado e há pecado que não é para morte. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Elohim de Yahuwá não peca. Não, uma melhor tradução, não vive na prática do pecado. Não peca que nem sente. Percebam que a mensagem principal das escrituras, gente, é sempre pecado. Boas novas, vida eterna. Essa é a mensagem do evangelho, a mensagem simples e pura. Não adianta nada estar falando que está servindo ao Criador e não fala nessas coisas. Porque é essa pregação que leva a pessoa à verdadeira fé, ao arrependimento, a negar a si mesmo. Tá? Então, que a gente tenha consciência disso daí. Que a nossa pregação fale do pecado. É muito importante. Então, ó, todo aquele que é nascido do Criador não vive na prática do pecado. Mas o que do Criador do Pai de Yahuwá é gerado, conserva-se a si mesmo, purifica-se a si mesmo. Não que o homem tenha poder de purificar-se a si mesmo, mas ele vai, as ações dele vai estar caminhando com a vontade do Pai. Percebe? Então, ele vai guardar os olhos, ele vai saber andar em um caminho que vai purificá-lo. Né? Inclusive, nas escrituras antigas, a gente tem aí, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Então, a palavra nos purifica. O mandamento nos purifica. Então, o que é gerado do Pai conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, como é que o maligno não nos toca? Quando nós conservamos a nós mesmos. Olha só, olha o segredo, a revelação de todos os tempos. Como é que eu faço para o diabo não me tocar? Conserva-se a si mesmo puro. Olha aí, gente. Tem que fazer ritual, tem que ir lá no pedir mais cedo, lá expulsar os negócios lá. Não. Conserva-se a si mesmo puro. Existe uma realidade espiritual, existem os demônios que nos oprimem. Existe. Fato. Isso é um fato.
tá? Mas quando nós andamos na palavra, purificando, conservando nós mesmos puros, o maligno não nos toca. Os demônios, eles são expulsos quando vem o Espírito do Pai. Não teve lá a história de Maria Madalena, expulsou não sei quantos demônios dela? Porque ela morreu para si mesma. Quando o Espírito Santo vem, os demônios vai tudo embora, porque podridão não convive junto com pureza. São duas coisas incompatíveis. Não é por isso que quem conserva-se a si mesmo puro, o demônio não toca, porque o demônio não vai chegar perto, o demônio não vai se agradar. Os demônios se agradam com sujeira. Então, se ele tá vendo uma coisa suja ali, oba, vou lá, tem festa. É por isso que tem a palavra também, né, que diz que quando uma casa é limpa, né, e que sai ali uns demônios, né, sei lá, vamos supor que alguns demônios tenham sido expulsos por algum motivo, não pela entrada do Espírito Santo, mas pela oração de um santo, né? E aí expulsou. E aí, ao invés da pessoa manter-se puro, o que acontece? Ela volta ao próprio vômito e daí vem mais 7 espíritos, né? Vem trazendo os colegas para habitar lá dentro. Ah, aqui, ó, já limparam aqui, mas a pessoa voltou no vômito. Ela tá no meio da sujeira. Ela tá na lama. Então, vamos lá, ó. Beleza, limparam a casa ali, mas a pessoa voltou pro vômito, né? Tá na sujeira e tal, tal. Né? Já falei isso. Enfim, aí volta lá, mais demônio ainda, e vão fazer a festa lá. Por quê? Porque os demônios gostam de gente que tá na lama. Os demônios não gostam de gente que tá na prática da justiça, né? E a gente percebe isso. Por isso que nós somos odiados. Por que nós somos odiados? Porque quem vive em pecado tem raiva de quem não vive. Simples assim, não é, gente? Verso 20. E sabemos que já o filho do pai de Yahuwá é vindo e nos deu entendimento, né? Porque a gente andava assim meio que na ignorância. Então, o filho nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, a verdade, porque o povo tá andando nas mentiras, o povo tá andando na hipocrisia, nas tradições de homens. Então, o Filho nos deu entendimento para reconhecer o verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos. A gente está no verdadeiro. A gente está no Messias que ensinou que é verdadeiro. Isto é, em seu filho, Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, o Salvador, ele é o verdadeiro. Ele nos ensinou o verdadeiro, nos deu entendimento para compreender o que era verdadeiro, e nele nós estamos, um com ele, um com o Pai. Este é o verdadeiro Elohim, este é o verdadeiro Criador e a vida eterna. Vida eterna, o Filho veio trazer vida eterna. Lindo, né? E para finalizar, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos da idolatria. Guardai-vos, inclusive, da idolatria de si mesmo, né? Aquele amor próprio desordenado é uma idolatria de si mesmo. Qualquer sentimento onde você coloca todo o seu amor, todo o seu zelo, é um tipo de idolatria. Então, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Assim seja. Pronto, gente, é isso. Essa foi a nossa leitura comentada de hoje. Primeira carta do apóstolo Yahuhanan, que em português nós conhecemos por João. Espero que vocês tenham gostado, espero que essas palavras possam responder, né, algumas dúvidas que vocês tenham. E orem sempre. Leiam a Bíblia para que vocês possam comparar as palavras que eu falo, para ver se essas palavras estão de acordo com a Bíblia, tá? Não creia simplesmente no que eu digo, mas compare tudo que eu digo com as Escrituras. E orem sempre, tá? Porque pela oração
né? O Pai vai guiando, vai testificando das pessoas, das coisas que a gente ouve por aí, tá bom? Então, fiquem na Shalom de Yahuwá por meio do Filho, nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, aquele onde nós encontramos a vida eterna, tá bom? Beijo, bom dia pra vocês aí, fica na paz.